TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear diversas personalidades por proposição do vereador professor Alberto. Já compondo nossa mesa de autoridades, representando a presidente em exercício da Câmara Municipal de Campinas, a vereadora Débora Palermo, e para presidir esta reunião solene, vereador professor Alberto. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados desta noite. Por favor, recebam Alessandro Barbieri Artioli. Convidamos agora João Carlos de Jesus. Convidamos ainda José Luiz Trinquinato. Convidamos pastor Nestor Teixeira da Silva. Rotaract Clube de Campinas Convivência, representado por sua past president, Gabriela Falseta. Convidamos, por fim, Saulo José de Castro Almeida. Convidamos ainda Sr. Naber de Mesquita. Convidamos todos os presentes a tomarem assento. Com a palavra, o vereador professor Alberto, para declarar aberta esta reunião solene. Muito boa noite a todos os presentes. É com muita alegria que declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega de várias honrarias a diversas personalidades e também celebrando os 505 anos da Reforma Protestante, o movimento que mais impactou a nossa construção de mundo ocidental. Muitíssimo obrigado a todos os presentes. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Letra Joaquim Osório Duque Estrada. Música Francisco Manuel da Silva. E do Hino da cidade de Campinas. Letra Carlos Ferreira. Música Antônio Carlos Gomes.
Convidamos os presentes a tomarem assento. Relacionamos as seguintes representantes e autoridades que se apresentaram a este cerimonial. O presidente do Rotaract Clube de Campinas Convivência, Jefferson Gonçalves. Pastor Marcos Cesareto, da Igreja Quadrangular da região de Americana. E o coordenador das oficinas e aprendizagem do Senai Valinhos, professor Pancini. Enviou sua justificativa de ausência com cumprimentos aos nossos homenageados desta noite, Dr. Sérgio Bisoni, presidente da rede Mário Gatti. Neste momento, o coral Eclésia, regido pelo maestro Adonel Ribeiro Lobo, realizará uma apresentação artística com a canção Luz Divina, de autoria do maestro Adonel.
Nós agradecemos a bela apresentação e convidamos à tribuna o vereador professor Alberto para seu discurso sobre os 505 anos da Reforma Protestante. Muito boa noite a todos os homenageados que compõem essa bela mesa e todos os familiares, amigos, todos que vieram participar desse evento, trazer o seu abraço, o seu carinho, a sua consideração. É um dia muito ímpar, muito especial, porque exatamente há 505 anos, especificamente no dia 31 de outubro de 1517, foi fixado na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses que questionavam a hegemonia religiosa, social, política, econômica, cultural da época. E foi um movimento que iniciou-se timidamente, mas que tomou proporções realmente indescritíveis. A frase que mais me marca na biografia de Lutero, que era um monge agostiniano, um religioso, é o que ele disse na Dieta de Worms, em 1521, quando ele foi convocado pelo imperador Carlos V do Sacro Império Romano Germânico para dar explicações sobre as suas teses. E Lutero disse: a não ser que alguém me convença pelo testemunho da Sagrada Escritura ou com razões decisivas, não posso retratar-me. Enquanto a minha consciência está presa à palavra de Deus, não posso e não quero retratar nada, porque não é nem seguro e nem salutar agir contra a própria consciência. Esse pensamento permeia as sociedades democráticas ocidentais ainda hoje. Ninguém deve fazer nada que vá contra os seus valores, a sua consciência, a sua cosmovisão. Mas isso é uma conquista que o mundo ocidental obteve, tendo como o principal, o iniciador, a gênese da ideia, Lutero na Dieta de Worms. E todos os anos, então, no dia 31 de outubro, se comemora a Reforma Protestante. Esse relevante, então, acontecimento histórico faz parte do calendário oficial de eventos aqui da nossa cidade. No ano de 2014, eu apresentei esse projeto, foi acolhido pelos vereadores e o prefeito da época sancionou como lei municipal 14.860. Então faz parte do calendário de eventos da nossa cidade. O movimento da reforma, então, obviamente que, historicamente falando, nada acontece em uma data específica, mas existem datas que tornam-se referenciais. 31 de outubro é uma data referencial como o início da reforma, embora a própria reforma foi um processo, mas foi um ato, não vou dizer de rebelião, mas de audácia. Não é de rebelião, porque era comum que os professores colocassem na porta das catedrais qual é a tese que pretendia defender. E Lutero fez isso. Se naquele momento nós tivéssemos uma religiosidade mais plural, mais sensível à realidade que estava se desenvolvendo, talvez não haveria nada de extraordinário nesse ato de Lutero, em ter fixado na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses que
desconstruir uma ideia religiosa chamada de venda de indulgências. Em outras palavras, para ser salvo naquele momento medieval, você precisava pagar indulgências. Você pagava a sua salvação. E é isso que vai motivar então essa discussão inicialmente. Segundo a ideia, que não passava de um tremendo comércio de indulgências, era um sistema de perdão de pecados perdoados pela igreja em troca de pagamento, mas o objetivo por trás desse projeto da igreja medieval era a construção da magnífica Catedral de São Pedro, que realmente é uma obra de arte extraordinária. Mas para construir aquele monumento extraordinário no Vaticano, foi necessário inventar uma prática hoje condenada pela própria Igreja Católica, que era a venda de salvação. E o teólogo alemão Martinho Lutero enfrentou e questionou essa venda de indulgências. A mensagem de Lutero foi difundida rapidamente por algo tecnológico. Eu diria que seria mais ou menos o que o WhatsApp faz hoje para nós. Foi a invenção da imprensa por Gutenberg. Foi no momento similar que a imprensa estava sendo utilizada. Isso, sem dúvida alguma, é o motivo da rápida propagação das ideias de Lutero. Os escritos de Lutero começaram a ser vinculados a partir de 1517 e passaram a ser rodados nas máquinas, na imprensa. E, obviamente, os principados alemães simpáticos a essa causa acolheram. E esses panfletos, esse material caiu na mão do povo. Com a imprensa, centenas de materiais eram entregues diariamente, o que não seria possível em outra situação. Esse mesmo fenômeno se repetiu e se repete agora em relação ao monopólio da informação, que foi quebrado com as redes sociais. Hoje, com as redes sociais, nós estamos passando, não dá para perceber, porque ainda a gente está vivenciando esse momento, mas nós estamos passando por uma revolução em termos de quebra de monopólio da informação. A tradução da Bíblia de Lutero é um clássico. A língua alemã está basicamente assentada sobre a tradução da Bíblia do latim para o alemão, feita por Lutero na imprensa de Gutenberg. Na biblioteca do Congresso norte-americano tem um exemplar lá, original, exposto. A reforma provocou uma série de situações, não só na área econômica, cultural, social, mas também a reforma trouxe guerras, trouxe revoltas também, e o êxodo de milhares de pessoas. As orientações oriundas do protestantismo se multiplicaram, porque, diferentemente do sistema monárquico e do monopólio da fé da igreja medieval, a reforma propunha igrejas nacionais. Então, obviamente que se apoiava a pluralidade de denominações, e é isso mesmo que vai acontecer. Inúmeras igrejas nacionais apareceram, como reformados, luteranos, presbiterianos, anabatistas, batistas, congregacionais, puritanos, metodistas, evangélicos e hoje pentecostais também são decorrentes dessa ideia. Assim, a reforma foi responsável pela criação de muitos grupos, muitas igrejas. Hoje, os membros, adeptos da fé reformada, ou pelo menos dessa herança protestante, somam aproximadamente 980 milhões de pessoas em todo o mundo. Basicamente 40% do universo cristão. Pensando em cristãos em todos os segmentos que confessam a Jesus Cristo. Mas a reforma, ela tem chamadas 5 solas, que é a palavra latina para somente,
E essas 5 solas diz o seguinte: sola scriptura, ou seja, só a Bíblia. Então as igrejas oriundas da Reforma, elas rejeitam a tradição, quando a tradição está de desacordo com a Bíblia. Para eles o que vale mais é a Bíblia, não a tradição, salvo se a tradição estiver em harmonia com as Sagradas Escrituras. Então a primeira sola, ou a primeira coluna é somente as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Segundo sola, solos Christus, somente Cristo, é só Jesus. No mundo protestante, Cristo é a pedra angular, é sobre Cristo que a igreja está fundamentada. Não é em pessoas, não é em santos, não é em pessoas piedosas, não, é em Cristo, somente Cristo. A terceira sola é sola gratia, só a graça. Não se percebe a salvação por obras, mas por um ato de amor de Deus, porque Deus amou a humanidade e graciosamente salva a humanidade, independentemente do esforço humano. A quarta sola é sola fide, somente a fé, é o recurso que me garante essa salvação, é o exercer fé na obra expiatória de Cristo. E finalmente, sola Deo glória, somente a Deus a glória. Adora-se apenas a Deus, como o próprio Jesus disse: os verdadeiros adoradores de Deus o adoram em espírito e em verdade. 505 anos depois da fixação das 95 teses de Lutero na Catedral de Wittenberg, no Castelo de Wittenberg, desafiando as autoridades teológicas, as autoridades da época. Hoje, no caso do Brasil, nós estamos agora esperando por um novo censo, mas a indicação é que está entre 40% a 42% o crescimento da comunidade que herdou a ideia protestante, que seria a população evangélica, se dividindo em evangélicos pentecostais e evangélicos tradicionais. Uma diferença basicamente é que esse grupo de evangélicos pentecostais acreditam que os dons espirituais de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e depois de Corinto, capítulo 12, que fala acerca dos dons espirituais, é ainda uma realidade para a comunidade cristã. Os tradicionais acreditam que isso ficou no passado. É basicamente isso. Na perspectiva política, é muito importante nós estudarmos a reforma protestante, porque é ela que propõe o Estado laico. Eu acho até engraçado, e já discuti nessa casa, quando vem vereador aqui dizer que nós somos contra o Estado laico. É uma ignorância, é uma fraqueza intelectual absurda, porque está no DNA protestante a democracia representativa laica. Fomos nós que propomos. O primeiro Estado que propôs a democracia laica, o Estado laico, são os Estados Unidos da América, um país protestante. Exatamente por ter muitas denominações, não pode ter uma única fé oficial. Só que laicidade não é sinônimo de ateísmo. Aí que as pessoas se equivocam. Laicidade é cuidar de todas as expressões religiosas da mesmíssima maneira. Cuidar de todas, dar as oportunidades para todas de igual maneira, com igualdade, com equidade, e não ateísmo. Não é isso. E eu percebo que tem gente que tem uma fraqueza em imaginar que laicidade é sinônimo de ateísmo. Não é. Laicidade é algo muito importante, porque você protege todas as expressões religiosas e não uma única. Então, na política, quebra-se o monopólio da religiosidade europeia, dando oportunidade para as outras expressões. Os fundamentos da igualdade e da liberdade também vêm do pensamento luterano. Eu iniciei esse discurso falando do que Lutero fala da consciência, o direito de você ser livre, o direito de você expressar e ser respeitado pelo que você pensa. Depois os filósofos iluministas vão dizer
Eu posso não concordar com nada que você pensa, mas darei a minha vida para o direito que você tem de pensar como você pensa. Mas isso também é uma construção protestante. A ideia de você pensar diferente, ter uma cosmovisão diferente e ser respeitado. Nós não precisamos ser inimigos por termos ideologias diferentes. Nós não precisamos ser hostis por termos fés e crenças diferentes. Nós somos a mesma humanidade, só temos percepções diferentes. Isso também é uma herança protestante. O protestantismo propôs isso. Liberdade, igualdade. Não há mais diferença entre o leigo e o clérigo, porque todos são sacerdotes na fé protestante. Todos têm acesso a Deus no nome de Jesus. O status da mulher, também a dignidade do ser humano, libertação dos escravos. São os metodistas que enfrentam as políticas de escravidão. É o povo metodista da Inglaterra. Então são heranças, a luta do protestantismo, porque de um modo geral as igrejas tiveram uma tendência em aceitar a sociedade. O próprio Brasil, ao tornar-se independente, manteve o sistema escravista, extremamente lamentável. Embora a sociedade pós-moderna pense que religião está fora de moda, que pensamento, crenças ou teísmo, de um modo geral, esteja fora de moda, mas é exatamente ele que moldou todo esse pensamento da nossa cultura. É uma herança judaica cristã, sim. Embora muita gente não se dá conta disso. Assim, quando tudo parecia perdido na história do mundo medieval, na a chamada Idade Média, um homem leu à luz de velas Romanos capítulo 1, versículo 17. A maior parte dos teólogos dizem que se não houvesse os 4 evangelhos no Novo Testamento, só pela carta de Paulo aos Romanos haveria cristianismo. Porque a epístola de Paulo aos Romanos, nos seus 16 capítulos, sintetiza toda a fé cristã. E Lutero, lendo Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Não é uma invenção paulina isso, porque o profeta Abacuque, no Antigo Testamento, fala a mesma coisa, o justo viverá da fé. Paulo, portanto, tira do Antigo Concerto. Esse versículo foi o fio condutor para que a palavra de Deus incendiasse toda a Europa cristã. Portanto, nesse dia 31 de outubro de 2022, nós celebramos com alegria 505 anos da Reforma Protestante e o seu legado para a própria cristandade, para o mundo e até para aqueles que não conseguem perceber Deus. Até esses são abençoados pela reforma que lutou para que todas as pessoas tivessem o direito de crer ou deixar de crer. Graças a Deus pelos 505 anos da reforma protestante. Muitíssimo obrigado. Nós anunciamos agora algumas presenças que se apresentaram ao cerimonial. Nelson Campos, diretor-presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Patrícia Forte, presidente do Rotary Clube de Campinas, Barão Geraldo. E Marisa Quinaglia, presidente das Ações Humanitárias do Rotary Clube de Campinas, Barão Geraldo. Neste momento, o Coral Eclésia fará a sua segunda apresentação artística com a canção Castelo Forte, de Martinho Lutero.
Obrigado. Gostaria só, antes do coral Eclésia cantar, dizer que esse cântico que eles vão cantar tem 5 séculos. É de autoria de Martinho Lutero. E é muito bonito a letra, e ele compôs essa música no maior deserto dele, no momento mais difícil, no momento que todos estavam levantando contra ele, todas as autoridades da época, política, religiosa. Foi o momento mais traumático da vida de Lutero. Ele compôs essa música. Convidamos novamente à tribuna
o vereador professor Alberto para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta noite. Uma vez mais, é com imensa alegria estar aqui na Casa do Povo, que é a Câmara Municipal de Campinas, para homenagear, reconhecer o trabalho, as atividades, a importância de pessoas e segmentos que trabalham para que a nossa cidade, a nossa municipalidade tenha cada vez mais uma face humana, acolhedora, solidária, cheia de empatia. E nós temos aqui então algumas pessoas. Eu quero rapidamente ler algumas informações biográficas de cada um deles, a começar pelo pastor Nestor Teixeira da Silva. Ele recebe o título nesta noite de cidadão campineiro. Aqui na Câmara são 33 vereadores e todos os nomes que eu apresentei nesse plenário foram acolhidos unanimemente. Todos votaram favoravelmente, reconhecendo o trabalho de todos. O pastor Nestor é natural de Jales, é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui de Campinas. Ele é pastor desde 1968. Ele atuou na região do bairro da Vila Nova, onde dedicou 18 anos do seu trabalho ministerial, trabalho altruísta. Isso me empolga. O voluntariado foi um dos primeiros projetos que eu trouxe para essa casa. Eu acho muito importante nós sermos o poder público, estender o braço, ser um facilitador para quem trabalha voluntariamente. Porque o voluntário, ele faz isso com o coração, ele faz isso sem querer receber nada em troca, ele se doa. Então, o poder público tem que ser um facilitador, tem que ser um parceiro de quem se predispõe a acolher, normalmente, pessoas excluídas socialmente. E o pastor Nestor esteve atuando 18 anos no seu trabalho ministerial. Foi líder de jovens, maestro do coral, maestro de jovens, superintendente, ainda hoje é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, a IBD, que é uma escola confessional, é uma escola onde as igrejas evangélicas, protestantes, faz todo domingo é realizado. Aqui em Campinas, aproximadamente 100 mil pessoas estão nas igrejas, aos domingos de manhã, na chamada Escolas Bíblica Dominical. E o pastor Nestor é uma das pessoas apaixonadas pela Escola Bíblica Dominical, pessoa extremamente presente. Desde 1994, está na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na sede, ali no Parque Itália, e ocupa o cargo de pastor auxiliar. Como eu disse, também é o pastor superintendente da Escola Bíblica Dominical e também é o pastor facilitador para as aulas de formação continuada para professores de Escola Bíblica Dominical, todo sábado à tarde. É um grande incentivador da educação religiosa. A educação está muito presente no mundo protestante. Comênos, que escreveu uma obra chamada Didática Magna, é basicamente a Bíblia de quem faz o curso de pedagogia, ainda hoje, no nosso país. Todo mundo conhece o Comênos, um pastor luterano, porque na proposta de Lutero, era escola pública de qualidade para todas as pessoas. Isso está no embrião do protestantismo, escola pública de qualidade para todas as pessoas. E o pastor Nestor é uma dessas pessoas envolvidas na educação. É por isso que essa casa, carinhosamente, outorga ao pastor Nestor Teixeira da Silva o título de cidadão campineiro.
A segunda instituição que nós vamos nessa noite falar um pouquinho sobre o trabalho é o Rotaract, Clube de Campinas Convivência. Eu conheci esse grupo de pessoas, são jovens, idealistas, também altruístas. Estive em 2 eventos, pude conversar pessoalmente com cada um deles, conversar com os seus tutores, o Rotary, né, clube que dá toda a estrutura para eles, e eu pude ver neles grupo de jovens com uma missão de desenvolver líderes transformadores, algo muito importante para a cidade. É muito triste quando você não vê pessoas tomando iniciativa de liderança, pensando no coletivo. Porque no mundo capitalista você vê muito individualismo. As pessoas pensam nelas. E quando você vê jovens bem formados, bem de vida, que poderiam estar em outra perspectiva, mas estão tendo como uma verdadeira escola de liderança e de prática, com o propósito de compartilhar ideias, realizar projetos sociais, acolher, socorrer pessoas que precisam de um auxílio para resolver problemas da comunidade, é algo muito inspirador. O Rotaract, Clube de Campinas, Convivência, tem esse propósito. Foi criado pelo Rotary Internacional há 50 anos e atua como uma escola de liderança com esses propósitos que eu já compartilhei. E na pessoa da presidente Gabriela, que já não é mais a presidente, mas esteve naquele momento que nós tivemos o primeiro contato, agora é o Jefferson que preside, naquela ocasião, então, surgiu a ideia desta casa de leis, a casa mais importante da cidade de Campinas, porque é onde cria toda a legislação que nós, cidadãos, temos que acolher e vivenciar. Reconhece nessa noite o Rotaract, Clube de Campinas Convivência, otorgando a esse grupo de jovens o diploma de honra ao mérito da cidade de Campinas. É o reconhecimento da cidade por um grupo que especificamente nesse período pandêmico atuou, se reuniu, buscou condições para socorrer as pessoas que mais precisaram. Interessante, são em momentos de crise que a gente descobre, que se revela lideranças, pessoas para acolher o próximo. E o Rotaract Clube de Campinas Convivência está inserido nessa realidade de ajudar a cidade, de acolher os seus cidadãos, de socorrer aqueles que são menos privilegiados. Então é por isso que essa casa acolheu com muita atenção esse projeto, entregando, otorgando a essa instituição jovem o diploma de mérito. No último dia 15 de outubro, foi o dia dos professores. É normal essa casa pensar os professores das mais diferentes escolas, reconhecer o trabalho do professor e entregar o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro. É um diploma específico para a classe de professores. E nessa noite nós temos 2 professores que serão contemplados com esses diplomas de educacional, diploma de mérito educacional, professor Darcy Ribeiro, que foi o grande senador da República, vice-governador do Rio de Janeiro, e que escreveu uma das obras mais relevantes desse país, que é O Povo Brasileiro. Então, se você quer entender a nossa construção cultural, você tem que ler Darcy Ribeiro, o antropólogo, e o livro extraordinário dele, O Povo Brasileiro.
Então, 2 professores estão aqui contemplados. O professor José Luiz Trinquinato, que tem se dedicado há mais de 30 anos como docente, e especificamente trabalhando no Senai, nas unidades de Campinas, Sumaré, Valinhos, no curso técnico de mecatrônica. Mas além desse trabalho secular de professor, ele também atua em outras escolas, ajuda, ministra aulas, e é um professor que sempre está aberto para ajudar na educação de pessoas. Uma certa ocasião aqui em Campinas, nós íamos ter a eleição do Conselho Tutelar. E, por iniciativa de algumas pessoas, nós pensamos em dar um curso para quem estivesse inscrito para participar do Conselho Tutelar. E eu procurei o professor Trinquinato, se ele poderia cooperar como um dos professores, graciosamente, altruistamente, está lecionando. E ele prontamente acolheu e foi um dos professores. Então, é uma pessoa que tem um coração na área do ensino, uma pessoa entusiasmada com a educação, um professor exemplar e que vive plenamente a sua docência. E o outro professor é o professor Dr. Saulo José de Castro Almeida, engenheiro civil, com doutorado em engenharia de estruturas. Ele, desde o ano de 2017, é professor na Unicamp, onde também é membro de várias comissões administrativas. Extremamente jovem e já com currículo de peso, né? E ele se destaca, então, na comissão de graduação do curso de engenharia civil aqui da nossa Universidade de Campinas. Mas também é uma pessoa que gosta de ajudar, especialmente compartilhar com os jovens. E os jovens e toda a sociedade precisa de referências. Uma sociedade que não tem referência está fadada ao fracasso. Então é muito importante nós termos professores, docentes, que sejam referências inspiradoras para as próximas gerações. Também, é com muita alegria que eu apresentei o nome do Dr. João Carlos de Jesus, que é agraciado nesta noite com o diploma de mérito médico, Dr. Roberto Maia Rocha Brito. É um segmento específico, os médicos, os professores, eles têm um diploma específico para cada categoria. E o Dr. João Carlos é formado em medicina com especialização em clínica médica e pneumologia pela Unicamp. É bem possível que você já tenha visto o Dr. João Carlos, porque sempre ele passa na TV, dando entrevista, sendo entrevistado, e especificamente nesse momento pandêmico, ele esteve atuando muito, né, no combate aí durante a pandemia. Na última década, ele tem prestado serviços de saúde nos principais hospitais públicos e privados da nossa região, como o Hospital Estadual de Sumaré, Hospital Veracruz, além de atuar em consultório, auxiliar de serviços hospitalares e atendimento de pacientes, especificamente com patologias respiratórias. Mas para mim, pessoalmente, eu tenho um carinho enorme pelo Dr. João. Há um ano atrás, eu estive 26 dias entubado. E no final do mês de julho, eu não tinha mais perspectiva de melhora. A minha esposa está aqui, ela é também professora, a professora Helena Renata, e ela foi até o hospital, e a mensagem do médico foi que o meu caso era um caso perdido, porque eu nem voltava do coma, não conseguia nem sair do coma, e o diagnóstico para mim era ser reentubado e fazer a traqueostomia. Essa era. E foi aí que brotou uma fé enorme na minha esposa. Ela tirou eu daquele hospital, me tirou do hospital literalmente. Foi uma luta, 7 horas, com muita gente ajudando a minha esposa, mas ela conseguiu tirar.
e me levar para outro hospital, onde não foi necessário fazer a reintubação e nem a traqueotomia, nada disso. Eu entendo que foi um milagre de Deus, é como se Deus me tirasse do vale da sombra da morte, honrando a fé da minha esposa. Mas quem esteve ajudando a minha esposa, uma das pessoas que esteve ajudando a minha esposa, foi o Dr. João Carlos. Dr. João Carlos, como especialista, e quem indicou o Dr. João Carlos foi um ex-vereador, o Galassi. O seu Galassi entrou em contato com a minha esposa e indicou o Dr. João Carlos. E ele, de uma maneira extremamente gentil, como um anjo de Deus, prontamente respondeu o pedido da minha esposa, me acompanhou o tempo todo, foi na minha casa, até hoje tem me acompanhado, tem sido uma bênção na minha vida. Então, para mim, além de reconhecer o profissionalismo, porque não foi só eu que fui abençoado através das mãos desse médico, muita gente aqui em Campinas, a própria família do Dr. Galassi, e outras pessoas foram muitíssimos abençoadas por a mão de um profissional que gosta do que faz e que é um verdadeiro instrumento de Deus para restaurar vidas. Esse é o Dr. João Carlos. E o Alessandro Barbieri Artioli, ele recebe o diploma específico também, Dr. Zeferino Vaz, por sua contribuição no campo da saúde do município. Ele é graduado em fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica, aqui a PUC de Campinas, especializado em atendimento domiciliar e clínicas, nas áreas de ortopedia, geriatria, neurologia e cardiorrespiratória. Eu falo mesmo do Alessandro. O Alessandro esteve comigo basicamente 5 meses, porque eu saí do hospital 20 quilos mais magro, sem ter condições de levantar os braços. Não tinha condições. E eu fiquei todo o mês de julho sem atividade, mas aqui na Câmara também é recesso. Mas aí voltou no mês de agosto. Eu tinha que voltar, porque senão eu ia ter que me afastar da Câmara. E a primeira semana eu não tive condições de vir, mas o Alessandro foi o profissional, já muito conhecido na cidade, um grande profissional, que também prontamente esteve nos atendendo. Inclusive, para quem não sabe, o Alessandro me acompanhou na sessão da Câmara, quando eu voltei. Eu vim de cadeira de rodas, e o Alessandro é que esteve ao meu lado nas primeiras sessões aqui na Câmara Municipal de Campinas. Depois ele falou que eu tinha que andar com uma muleta, porque a qualquer momento eu poderia cair. Mas a fisioterapia dele foi tão abençoada na minha vida, que eu nunca mais parei de andar, e nem cair nem nada. E não foi só eu, outras pessoas que ele tem atendido, e tem sido uma grande bênção para a nossa cidade. Então, além do profissionalismo dessas pessoas da área da saúde, de atenderem a cidade de Campinas, eu sou uma testemunha do trabalho deles. Eu sou uma testemunha do trabalho desses grandes profissionais. Tanto o Dr. João Carlos como o Alessandro, ao meu ver, são instrumentos de Deus. São pessoas que são escolhidas por Deus, que têm uma vocação especial para trazer vida e qualidade de vida para as pessoas. Finalmente, mas não menos relevante e importante, homenageamos nessa noite o músico Náber de Mesquita, que recebe nessa data a medalha Carlos Gomes, que é a medalha mais importante para a área de música da nossa cidade. É a cidade de Carlos Gomes, a cidade de Campinas. O Náber, ele desde criança estuda música. Isso também é uma coisa interessante nas comunidades evangélicas, cristãs evangélicas, porque muito cedo as crianças entram em contato com a música. A musicalidade é muito presente na expressão do culto evangélico, mas é muito presente. Então, há uma grande possibilidade das crianças que crescem nesse ambiente saberem música. É o caso do Náber. Ele graduou-se em bacharel em música
com especialização em trompete erudito em 2002 na Universidade de Campinas, na Unicamp. Durante 12 anos ele foi o trompetista da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Atualmente, ele é integrante efetivo da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, que é o nosso orgulho, né? A Orquestra Municipal da cidade de Campinas é o orgulho de todo campineiro. Mas ele também é o idealizador do grupo Trompectus e realiza intensa pesquisa na área musical, de música cristã contemporânea e atividades pedagógicas nos trompetes. É um jovem talentoso que vocês terão a oportunidade de ver uma palhinha que ele vai dar aqui para nós nessa noite. São essas pessoas que foram pinçadas dessa grande cidade de Campinas, cheio de gente talentosa. São mais de 1 milhão de pessoas. A nossa cidade tem as maiores universidades, é um dos maiores centros tecnológicos do Brasil. Eu tenho muito orgulho dessa cidade. Uma cidade acolhedora, uma cidade cheia de gente que gosta de gente altruísta. E desse 1 milhão de moradores da cidade de Campinas, esses 7 foram pinçados, carinhosamente, porque fazem a diferença para a nossa municipalidade. É por isso que a Casa do Povo votou com alegria, acolheu com unanimidade o nome dessas pessoas, porque elas ajudam a nossa cidade de Campinas ser uma cidade melhor. Muitíssimo obrigado pela vida de vocês. Neste momento, teremos a entrega das honrarias. Recebe, primeiramente, o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas, Pastor Nestor Teixeira da Silva. Por sua contribuição a ações de interesse público no município de Campinas, recebe o diploma de honra ao mérito o Rotaract Clube de Campinas Convivência, representado por sua past president, Gabriela Falseta. Faremos agora a entrega do Diploma de Mérito Educacional ao professor Darcy Ribeiro. Os homenageados recebem esta honraria por sua contribuição à educação. Recebe, primeiramente, José Luiz Trinquinato. Recebe agora Saulo José de Castro Almeida.
Recebe agora o diploma de mérito médico, Dr. Roberto Maia Rocha Brito, por sua contribuição ao campo da medicina no município de Campinas, João Carlos de Jesus. Recebe agora o diploma de mérito Dr. Zeferino Vaz, por sua contribuição ao campo da saúde no município de Campinas, Alessandro Barbieri Artioli. Neste instante, por fim, recebe a medalha Carlos Gomes por sua contribuição ao campo artístico, Naber de Mesquita. Após as entregas, convidamos um dos nossos homenageados desta noite, Naber de Mesquita, para uma apresentação de solo de trompete em homenagem ao maestro Carlos Gomes, que dá nome à honraria recebida por ele nesta noite. A canção se chama Homenagem a Carlos Gomes, de Germano Fonseca, músico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas.
Nós agradecemos a belíssima apresentação e convidamos os homenageados à tribuna para seu discurso de agradecimento. Convidamos primeiramente Alessandro Barbieri Artioli. Boa noite a todos. Quase não tenho palavras para agradecer a presença de cada um nesse momento tão importante para mim. Em especial o vereador, professor Alberto, que me concedeu essa honraria. E, claro, minha esposa, que me acompanha e incentiva por toda essa minha trajetória. Eu procuro retribuir a confiança que meus pacientes depositam em mim, com meus conhecimentos técnicos, claro, mas, acima de tudo, com minha amizade, ouvindo-os, encorajando-os a continuar, mesmo nos momentos mais difíceis, tornando o processo de reabilitação o mais leve e saudável possível. Enfim, estou extremamente lisonjeado e faço questão de continuar honrando essa profissão até que fim de meus dias. Muito obrigado. Convidamos agora à tribuna João Carlos de Jesus. Boa noite. Agradeço ao professor Alberto e à Câmara Municipal de Campinas pela honra de receber o diploma de mérito do Dr. Rocha Brito. Muito obrigado. Eu sou natural de Atibaia e fui acolhido em Campinas em 2006, quando iniciei minha graduação na Unicamp. Desde então, muitos vínculos foram construídos na cidade e aos poucos eu percebi que eu tinha uma nova casa. Em 2020, em meio à pandemia, eu tive a oportunidade de auxiliar diversas pessoas em momento de dificuldade e angústia. Também trilhei esse caminho de angústia como paciente. E com a dor de estar no leito, eu pude amadurecer como homem e como médico. Levar aos pacientes um pouco de ânimo e de esperança aos familiares fortaleceram minha vocação ao longo desses anos. Hoje eu gostaria de agradecer a Deus por Ele ter me salvado e derramado sua graça sobre minha vida. Ele cuidou de mim e me deu muito mais do que eu poderia pedir. Agradeço pela vida de meus pais, José Carlos e Geni, que não puderam estar aqui, de meu irmão Júnior, por todo o apoio que me deram ao longo da minha trajetória. Pela vida de meus sogros, o senhor Paulo Freitas e a senhora Milene, que não pôde estar, e pela vida de minhas lindas filhas, Helena e Aurora. E, claro, pela vida da minha linda esposa, Juliana, que tem me apoiado desde o início de tudo. Muito obrigado a todos. Convidamos agora à tribuna José Luiz Trinquinato. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aos presentes por terem vindo, deixado suas atividades. Também gostaria de agradecer primeiramente a Deus e ao pastor Alberto, professor, vereador nesta cidade, que concedeu esta honraria, e a todos os demais que assim concordaram. Também agradecer a minha esposa Tânia, as pessoas que ajudaram a construção do caráter que me levou a ser um professor que chegou a este ponto de receber tão grande honraria nessa cidade. Meu pai, minha mãe, minha sogra, aqueles mestres que eu tive ao longo da vida e que cada um depositou um pouquinho da sua personalidade, um pouquinho da sua dedicação e me levou a chegar a aprender a como entender a educação, como entender os alunos e a como ingressar nesta aventura que é viver dia a dia procurando construir uma sociedade melhor, mais justa e plural através da educação, como aqui nós temos ouvido. Agradeço a todos, aos meus amigos que estão presentes e mais uma vez agradeço a Deus por ter me concedido essa honraria. Muito obrigado a todos. Com a palavra agora na tribuna, Naber de Mesquita. Boa noite a todos.
Eu estou demasiadamente alegre por esta solenidade e quero, em primeira instância, agradecer ao meu Criador, a Deus, o dono da vida. E eu costumo falar com Ele que é o meu soberano maestro e, de certo, maestro de todos nós. Agradeço ao professor Alberto, um homem de Deus que tem agregado muito em minha vida, na vida da minha família. E, para minha surpresa, ainda mais este presente com essa honraria nesta noite. Quero agradecer também aos meus pais, que me forjaram a ser esta pessoa que sou hoje. Meu pai, professor maestro Narciso Cecílio de Mesquita, que não pôde estar, mas tenho certeza que ele está assistindo. Um beijo, pai. E eu quero agradecer muito tudo que meu pai e minha mãe fizeram para que eu pudesse estar aqui hoje, nesse símbolo tão representativo. E atualmente eu quero agradecer, atualmente eu falo nos últimos 19 anos, minha querida esposa Ana Paula, que não tem poupado esforços em dar suporte total à minha carreira. E eu não sei se todos aqui têm a real dimensão, o que é ser um instrumentista de sopro, porque na maioria das profissões você se forma e você vai para o mercado de trabalho. O instrumentista não, ele se forma e aí que ele tem que se manter em dia como um performer. Então, todo estudo prático ainda é pouco, porque a demanda artística é cada vez maior, os estilos musicais, enfim. Então, eu só agradeço muito a minha esposa Ana Paula, meus queridos filhos Nicolas e Benjamin, que sempre estão ali na barra da calça. Pai, vamos brincar? O pai ainda tem que estudar algumas notas musicais. E agradeço também meus familiares que aqui estão, o maestro Carlinhos, o maestro Paulo, minha tia Estela, pedagoga, maestro pastor Marcos Ribeiro, minha tia Rose ali, toda a família Santos, né, pastor Cleverson, enfim, me perdoe se eu me equivocar, me esquecer alguns nomes. Eu queria só citar uma frase que marca muito a minha vida. Um grande compositor, já em memória, norte-americano, André Crook, ele, parafraseando o apóstolo Paulo, ele disse numa das canções dele, que tem por título Meu Tributo, ele disse: se o aplauso eu receber, no Calvário irei gloriar. Só lhe deu glória. Deus seja louvado. Obrigado, professor Alberto. Obrigado, Casa dos Vereadores aqui de Campinas. Deus abençoe. Com a palavra agora, pastor Nestor Teixeira da Silva. Quero com muita alegria cumprimentar o ilustríssimo senhor vereador pastor Alberto e também primeiro suplente de senador, presidente desta mesa, aos meus colegas homenageados e os amigos e irmãos em Cristo que estão também nos prestigiando nesta noite. Quero agradecer a presença de todos vocês. Somente Deus vai recompensar a cada um de vocês. O pastor Alberto, ele muito bem representou aqui a minha história. Minha história é um pouco longa. Eu acho que eu sou um dos menores aqui da mesa homenageada, mas o mais experiente, não é? Já tem alguns anos de estrada. Nasci em Jales, como disse o pastor Alberto. A idade de 2 anos vim para Campinas, 2 a 3 anos. E a partir de 68, que passei pelas águas, me batizei na Assembleia de Deus. Desde lá para cá, nunca parei de fazer algo, não somente para a comunidade evangélica, mas para toda a sociedade. E isso é um prazer para mim, estar nesse momento aqui, recebendo essa honraria desta Casa de Leis, e agradecer a Deus por ter me trazido até aqui. Agradeço a minha família, meus irmãos, inclusive meu irmão está aqui, mãe Joel, pastor, Mário, mãe Isabel, Leila, pastor
Cleverson, ali o pastor Douglas, Deus abençoe, e demais irmãos da igreja, que Deus abençoe a todos vocês, trouxeram grande alegria ao meu coração esta noite. Eu fiquei em momentos difíceis da minha vida. Casei-me no ano de 74, com minha esposa, a irmã Neide, Silvia. Temos 4 filhos, 3 homens e uma mulher, 7 netos, 3 meninas e 4 meninos. E graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero dedicar essa honraria, esse prêmio, vamos dizer assim, aos meus pais. Meu pai que já dorme no Senhor, Cassiano Teixeira, minha mãe Maria Carmosina, que por intermédio dele eu sou o que sou hoje, porque me ensinou no caminho em que deve andar. E o Senhor tem me guardado até aqui. Por isso eu agradeço a Deus e a vocês. Pastor Alberto, muito obrigado por esse momento feliz que o Senhor e a casa têm proporcionado, não somente a mim, a todos os homenageados. Deus abençoe em nome de Jesus. Convidamos agora à tribuna Gabriela Falseta, representante do Rotaract Clube de Campinas e Convivência. Bom, boa noite. Além de jovens transformadores, o Rotaract Clube de Campinas Convivência é formado por pessoas inquietas. E essa inquietude ficou muito mais latente durante a pandemia. E assim, nós conseguimos realizar mais de 30 ações e projetos sob minha liderança, em prol da sociedade. Mas nada disso seria possível sem nossos amigos, nossos clubes padrinhos, voluntários. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos meus pais, que financiaram muitos desses projetos, meu namorado, que foi um grande parceiro, e aos meus colegas aqui presentes, que me concederam a honra de ser presidente deles. Obrigada. Convidamos agora à tribuna Saulo José de Castro Almeida. Meu boa noite a todos. Eu quero, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente da mesa, vereador professor Alberto, cumprimentar a todas as demais autoridades civis, militares que se fazem presente nesta casa. Também quero cumprimentar os demais homenageados desta noite, aos amigos, irmãos que vieram dar o prazer da sua presença neste momento ímpar da vida de cada um de nós que estamos aqui. Também quero agradecer ao vereador professor Alberto pela iniciativa deste momento, dessa solene, com essa temática, e também pela reflexão realizada sobre a reforma protestante, que já foi aqui ressaltado, da importância não só para os cristãos, mas para toda a humanidade. Também quero agradecer sobremaneira a Deus que me legou a vida e me deu esta rica oportunidade de vir ao mundo, viver esta janela de tempo que a Bíblia nos diz, que alguns, pela sua robustez, pode chegar ali até 70, 80 anos, e o que passa disso é canseira e enfado, mas o certo é que é muito gratificante poder vir ao mundo e poder contribuir, colaborar com o crescimento dos nossos semelhantes. Quero também agradecer dessa feita a toda a minha família, quero agradecer aos meus pais, que me legaram também a vida,
e princípios, professor Alberto, que eu tenho carregado comigo até hoje, né? O senhor falou de necessidades de referências, e esta homenagem, ela me traz uma alegria muito grande, mas também me traz muita responsabilidade. Mas eu sou grato. Então eu agradeço aos meus pais, Carlos Alberto de Almeida e Leia Azevedo de Castro, por ter me legado todos esses princípios que fizeram muita diferença em toda a minha trajetória pessoal e profissional. Também quero agradecer aos meus irmãos, né, de sangue, né, o Ângelo e a Juliana, que também são fundamentais, né, em toda a minha trajetória. Também quero agradecer a minha digníssima esposa, pessoa que Deus colocou ao meu lado, me ensinou, né, a amar, e tem me ajudado a conduzir a família. Também quero agradecer, né, pela minha filhinha Bruna, que além de muitas alegrias, também nos momentos difíceis da profissão, muitas vezes, né, eu estive ali, principalmente nesse período da pandemia, lá na universidade, tudo vazio, e as lutas, né, vêm e a gente pensa, né, em fraquejar, mas aí a gente lembra que tem alguém, né, por que lutar, se inspirar, enfim, recobrar as forças e dar seguimento com a nossa trajetória. Então eu sou muito grato a Deus pela vida da minha filha e todos os demais irmãos, amigos, enfim, todas as pessoas que contribuíram de alguma maneira para que eu chegasse até aqui, porque ninguém cresce, ninguém evolui na vida sozinho. O ser humano, ele é um ser social por natureza. Uma criança, quando nasce, ela já precisa de alguém para carregá-la e para amamentá-la. E, portanto, se hoje eu estou aqui, eu devo muito disso a uma gama de pessoas que contribuíram, cada um com uma parcela, e esse momento se tornou uma realidade. Com relação à atuação na carreira docente, é uma carreira difícil, é uma carreira que é construída com muita dedicação, muito empenho. São 5 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado, para que a gente possa pleitear uma vaga via concurso. Então são vários concursos, né, professor Alberto, até chegar, né, a tão desejada vaga. Mas o certo é que quando nós temos um conjunto de valores, princípios, um ideal, e era isso que eu tinha, de ser um facilitador do conhecimento, de poder marcar esta passagem tão rápida diante da eternidade. O que significa 80, 100 anos diante do infinito, que é a eternidade? Não é nada. Mas o desejo do meu coração era que essa passagem ela fosse marcada, e isso só é possível quando a gente se doa para o nosso próximo. Então é isso que nós temos procurado fazer no exercício da profissão, da carreira docente, poder marcar, de alguma forma, contribuir, não apenas com a transmissão de um conhecimento técnico e científico, não. O mercado de trabalho não precisa só disso. O mercado de trabalho ele precisa muito mais de pessoas que tenham caráter e que tenham princípios. Eu me lembro do meu irmão, quando eu era garoto, ele falava assim para mim: Saulo, é muito mais fácil você tratar uma deficiência técnica do que um desvio de caráter. Então é isso que eu tenho procurado, além de colaborar com a boa formação dos alunos na universidade, é também levar para cada um deles este conjunto de princípios, e por isso se torna um desafio ser uma referência. Toda hora que a gente pensa em se desviar dessa referência, nós lembramos que tem alguém olhando ali para nós e nos tomando como esta referência. Dentro da universidade, nós temos atuado ali, como foi enfatizado, mais enfaticamente na graduação, né? A carreira do docente universitário, ela tem várias facetas. Graduação é ensino, pesquisa, extensão
e também a parte administrativa. E dentro dessas 4 facetas, eu tenho, de uma certa forma, uma paixão pela graduação, porque eu entendo que atuar na educação, colaborar com a educação de alguém é algo extremamente fantástico, é aquilo que eu acredito, foi o que aconteceu na minha vida, transformou a minha vida, e é o que eu acredito que também pode contribuir e colaborar com a transformação da vida de alguém. E eu quero encerrar agradecendo a Deus também, porque na escola dominical foi onde eu comecei a dar aula, aprender, tirar o medo de enfrentar todo um conjunto de alunos, e neste ambiente foi onde essa história começou. E o meu muito obrigado. Neste momento, o Coral Eclésia realizará sua última apresentação artística da noite com a canção Pão do Céu, de Fred Hammond.
Com a palavra, o vereador professor Alberto, para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Eu quero agradecer todos os presentes, familiares, os homenageados, amigos e o maestro, né, e o músico Naber também lembra aqui do seu irmão Nélio de Mesquita, trompetista, que nesse momento representa os pais, o maestro Narciso e Josefa de Mesquita. Então, aqui uma vez mais o nosso sincero agradecimento. Eu quero agradecer também a escritora Carol Artioli, que me presenteou com esse livro aqui, livro bonito, e fez a dedicatória. Minha gratidão, muitíssimo obrigado. Eu gosto de livros, é o melhor presente que eu recebo são livros, né? Eu quero agradecer aqui o Coral Eclésia. Coral Eclésia é um coral diferenciado, né? Além de boa música, culturalmente falando, tem ainda toda essa espiritualidade presente, né? Então, meu sincero agradecimento a todos os membros do Eclésia, na pessoa do maestro Adonel. Adonel é um grande maestro, compositor, já foi homenageado por essa casa, também com a medalha Carlos Gomes, e o nosso sincero agradecimento, vocês abrilhantaram o nosso evento, essa sessão solene de 505 anos da Reforma, e também de homenagear esses cidadãos relevantes aqui para a nossa cidade. Eu quero agradecer também o meu gabinete, o gabinete de número 16 aqui na Câmara, na pessoa da minha chefe de gabinete, a Leia Almeida, e todos os demais funcionários, amigos, que torna possível nós fazermos um trabalho político de qualidade. Nosso gabinete recebe todas as pessoas, todas. Nunca fizemos nenhuma acepção de ninguém. Todos são bem-vindos, nós acolhemos, conversamos, reconhecemos o trabalho de todos. O fato de eu ser um pastor evangélico não é nenhum impedimento para eu reconhecer o trabalho de outros credos, de outras expressões, de outras ideologias. Eu sou conhecido aqui nessa casa como um dos vereadores mais tolerantes, independentemente de ideologia. Eu estou aberto ao diálogo, defendo os meus valores, mas sei respeitar as pessoas que pensam e creem de maneira diversa. Então, eu agradeço a presidente dessa casa, a Débora Palermo, presidente em exercício, que nos deu essa oportunidade. Ainda falei ontem com ela que estaria aqui na presidência dessa sessão. Ela gentilmente nos honra, permitindo que a gente estivesse presidindo essa sessão. Quero agradecer a Bárbara e toda a equipe aqui do cerimonial, segurança, TV Câmara. Você poderá assistir essa sessão na sua casa confortavelmente, mas ela está ao vivo agora, passando para toda a nosso estado de São Paulo. Essa sessão está passando ao vivo, mas você pode compartilhar com outras pessoas. Também, o pastor Nestor aqui lembra que os filhos dele, Lucas e família, está presente, e o Milton eu vi mesmo, Milton, a esposa e a filhinha, graças a Deus, o agradecimento. Eu quero agradecer a minha esposa, a professora Eliana Renata, nossas filhas Yasmin e Laila, e agradecer você. É muito importante sua presença aqui, porque é um sinal que você apoia essas pessoas, apoia as atividades delas, que você concorda que essa casa reconheça o trabalho deles. Então, muitíssimo obrigado a todos que contribuem por essa sessão, e sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada essa presente reunião solene. Muitíssimo obrigado, muito boa noite a todos.